Se eu tivesse ignorado naquela noite um vídeo como esse que você está vendo agora, a minha vida hoje seria uma completa miséria. Eu entendo porque, para mim, qualquer vídeo que prometesse mudar a minha vida, eu chamava de golpe. E talvez você também nunca tenha parado para pensar como a vida pode mudar de uma hora para outra. Teve um momento na minha vida em que eu não tinha um plano B. O casamento acabou. Eu fiquei sozinho com duas crianças. Uma tinha 3 anos e a outra com 2 anos. Desempregado, despensa vazia, mas o pior não era a falta de dinheiro, era a impotência. Deitar a cabeça no travesseiro e a mente não conseguir desligar. O medo, a insegurança, a ansiedade e a pergunta martelando na minha cabeça a todo momento, sem deixar eu conseguir pegar no sono. Como eu vou sustentar os meus filhos? E eu precisava me reinventar, não por mim, mas por eles. E foi numa noite comum, assistindo alguns vídeos no meu celular, e sem expectativas nenhuma que algo apareceu na minha tela. Um vídeo falando sobre uma profissão que eu nem sabia que existia direito. Essa profissão era a profissão social media. Aquilo me puxou, me chamou a atenção e eu comecei a pesquisar. Fui para o YouTube e lá encontrei vídeos sobre marketing digital e eu entrei de cabeça nesse mundo. No começo, tudo era confuso, mas eu continuei. Estudei, testei, errei e aprendi. Até que eu me especializei nessa área de social media. Depois vieram os primeiros contratos, depois outros, e principalmente dentro da área que hoje eu sou nichado, que é o marketing médico. E aos poucos aquela realidade de medo, escassez, tristeza, ela começou a mudar. Eu saí do absoluto zero e eu não conto essa história para gerar pena. Eu conto ela para te mostrar que existe uma profissão real, atual, possível e que pode também mudar a tua vida. Você só precisa entender qual é essa profissão. E ela é mesmo para quem está quebrado, perdido ou até começando do nada. É essa profissão que eu quero te mostrar agora. Aqui ao meu lado tem o meu celular e no meu celular tem um controle e eu vou compartilhar a minha tela com você agora para te mostrar aqui um mapa mental que eu preparei respondendo o que é e o que faz um social media. E no mapa mental nós temos aqui o primeiro ponto, que é o que é a profissão social media e por que ela surgiu, de onde ela surgiu, como ela surgiu, por que ela surgiu. E expandindo aqui, nós vamos ter que a profissão ela nasce com a mudança do comportamento das pessoas. Ou seja, há um tempo atrás, antes do advento da internet, tudo que existia para você fazer as suas propagandas, mostrar o seu produto, o seu negócio, o seu serviço, a sua loja, era a televisão e o rádio. A partir disso, você precisava ir até esses locais e pagar muito caro por alguns segundos para aparecer naquele horário nobre ou em horários que eram de menos visualizações naquele momento, mas que também serviam para mostrar o teu produto ou o teu serviço. E quando surge a internet, as empresas elas começam a perceber que a atenção ela muda de lugar. Quando surge a internet, vem as redes sociais começam a crescer, começam a expandir, logo surge uma nova avenida, logo surge um local onde você pode entrar e ficar estrategicamente. A internet é a via, é a rua. E as redes sociais são as lojas. E a sua rede social, ela é a vitrine onde as pessoas passam por ela e elas veem que está ali tudo arrumado, bonitinho, preparado. Elas entram e começam a pesquisar sobre o seu produto e o seu serviço e você começa a vender a partir disso nas redes sociais. Quando as empresas perceberam que agora, com o advento da internet e o crescimento das redes sociais, era dentro dessa grande
avenida que era dentro dessa grande avenida que estava a atenção, elas começaram a migrar. E surge a necessidade de alguém que entende de comunicação digital. É nesse ponto que entra o social media. Por quê? Porque esse especialista é que entende das redes sociais. É ele que sabe criar conteúdos que vão engajar esse público, educando, mostrando tudo que você tem na sua loja sobre o seu produto, sobre o seu serviço, a ponto de que ele vai saber fazer uma estratégia em que vai atrair essa pessoa, ele vai conectar o seu produto a essa pessoa, o seu serviço a essa pessoa, e depois ele vai também conseguir vender o seu produto ou o seu serviço. E nós vamos falar muito de produtos e de serviços aqui dentro. Ou seja, a partir desse momento surge a profissão social media, que é esse cara que sabe transformar a atenção em relacionamento. Pensa comigo, você vai no seu carro, ou você está no ônibus, ou você já percebeu que quando você vai para um aeroporto, uma rodoviária, não importa onde você vai olhar as pessoas que elas estão conectadas diretamente no celular, olhando na tela 24 horas por dia, muitas das vezes, e só quando chega aquele momento do sono é que ela larga o celular. E quando é pela manhã, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular mais uma vez para ver quantas curtidas, para ver quantos comentários, para ver tudo o que aconteceu ali dentro daquela sua postagem. Então as pessoas elas não estão mais ligadas como antigamente, como foi dito aqui, a profissão ela não nasce à toa, ela nasce do comportamento das pessoas. Hoje a atenção ela não está mais na televisão, ela não está mais no outdoor, ela não está mais nas telas que tem nos aeroportos, ela não está mais nesses pontos. As telas estão lá, os outdoors estão na rua, mas as pessoas estão dentro do Uber, elas estão olhando para o celular, não para o outdoor. Elas estão lá no aeroporto sentadas esperando a saída do seu voo, elas estão olhando na tela do celular e não lá na tela que está passando a propaganda. Você concorda comigo? Então isso muda totalmente o jogo das redes sociais e é nesse momento que surge a profissão social media e esse cara que domina essa mulher que domina essa profissão, ela consegue estruturar uma estratégia e fazer com que essa empresa, que essa pessoa, que essa loja consiga vender o seu produto ou o seu serviço. Vamos aqui para o nossa segunda parte do mapa mental. Por que as redes sociais se tornaram o principal canal de atenção das pessoas? Repetindo praticamente tudo que foi falado lá em cima. A atenção saiu da TV, do rádio e do outdoor. Ninguém está mais ligado nisso. O celular virou a extensão do corpo. Lembra que eu disse que a gente só dorme quando o sono está chegando? Muitas vezes você está com o celular nas mãos aqui, o celular cai no rosto e aí você vê que está na hora de dormir, você deixa o celular e aí quando é pela manhã, a primeira coisa que você faz é pegar o celular novamente e ver tudo que está acontecendo ali, uma notícia do jornal, um entretenimento, um vídeo engraçado, ou então as curtidas e os compartilhamentos que o seu post teve. As pessoas passam horas por dia nas redes sociais, se tornou um vício. As pessoas elas estão conectadas diariamente. Então essa é a nova avenida. E se você tem a sua loja nessa avenida, você está propenso a vender, desde que você conheça o seu prospecto, desde que você conheça quem é a pessoa que está do outro lado e o seu desejo de compra. As decisões hoje, elas são influenciadas pelo digital. Hoje, as vendas estão mais pela internet. A maioria, existe um dado real de que a maioria das vendas hoje, elas acontecem através dos e-commerce, como a Shopee, Mercado Livre, entre outros inúmeros. Tem pessoas que são compradores compulsivos, eles não podem ver um anúncio de algo que seja interessante, que eles vão lá e clicam em cima daquele botão e compram. Por quê? Porque por trás desse e-commerce existe um social media, existe um estrategista que faz esse produto aparecer para você e você, mesmo que inconsciente, você clica no botão e depois você compra e vai ver que nem precisava daquilo, mas pela emoção você acabou comprando e justifica aquilo pela razão. E isso é porque tem alguém por detrás que sabe o jogo da internet, sabe
como vender através do digital. Quem controla a atenção, controla a decisão. Quem é que tem esse domínio da atenção? É quem sabe criar estratégias, quem sabe criar vídeos que enganjam, que chamam a atenção ali nos primeiros 3 segundos. São as pessoas que sabem realmente criar um conteúdo que vai educar aquela pessoa a tomar uma decisão. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes você nem sabe que está com um problema no seu corpo e você vê um vídeo, um médico dizendo: se você sente dores lombar de um lado só da costa, imagina que isso possa ser pedra nos rins. E aí você imagina, caramba, realmente eu sinto essas dores, mas você não fazia ideia que podia ser pedra no rim. Agora, através desse vídeo, esse médico chamou a tua atenção e você descobre que você tem essa dor. E você passa a ficar com aquilo martelando sobre a tua cabeça e você diz: nossa, eu preciso fazer um exame com urgência. E geralmente você vai com aquele médico que trouxe, que chamou a tua atenção. Você entra no Instagram dele e lá ele tem outro vídeo mostrando os sintomas, como diagnosticar, o que é bom, quais são os meios de tratamento para pedra nos rins, e você geralmente cria uma confiança nesse médico e quando você menos espera, você está sentado no consultório desse médico fazendo uma consulta e ele está ali colhendo os frutos dessa avenida que é o digital, onde ele colocou a sua loja, onde ele colocou o seu consultório e você, através dessa avenida do digital, acabou indo até esse médico, levando aí o seu suado dinheiro para marcar essa consulta e possivelmente se tornar um paciente cirúrgico que vai gerar muito mais renda para esse médico. O mercado segue aonde a atenção está. Ou seja, se a atenção hoje está na internet, como antes estava na televisão, agora, logo, as pessoas estão na internet. O mercado ele vende através da internet. Fechando essa segunda parte aqui, nós vamos para a terceira parte. O que é um social media e o que esse profissional ele faz na prática? Vamos abrir aqui, ó. Ele planeja, não posta só por postar. Ele também cria estratégia, não só conteúdo. Entende o público antes de publicar. Ele usa as redes sociais para gerar valor e resultado. Analisa dados e ajusta decisões. Ele não é só design, não é só editor, não é só quem posta. Ou seja, voltando do início aqui, ele planeja. Antes de postar, ele cria um planejamento, ele cria uma estratégia. Ele não só faz o conteúdo aleatório e sai postando todos os dias na internet, porque não vai ter resultado. Então ele estuda primeiro o negócio desse cliente que precisa dele na internet, depois ele cria uma estratégia e a partir dessa estratégia ele vai entender o público antes de publicar para falar diretamente com esse público, que é o público comprador. E a partir disso ele usa as redes sociais para gerar valor para esse médico, para esse pet shop, para essa drogaria, para essa loja de roupa, para esse influencer, não importa o qual seja o campo. Importante é que esse estrategista ele sabe que a sua estratégia vai gerar valor e possivelmente vai colocar, possivelmente não, ele vai colocar dinheiro no bolso desse cliente que está contratando ele, porque ele entende de internet, ele sabe o que está fazendo. Ele não é só um postador, ele é um estrategista. Então, o que o social media faz na prática é criar estratégias, entendendo o público, fazendo uma espécie de funil de conteúdo, de atração, de conexão e de vendas. Ele também entende como é que esse cliente dele fala, como esse cliente dele se comunica nas redes sociais. E a partir dessa comunicação, ele cria algo que vai conectar com esse prospecto, com essa audiência, e a partir desse momento ele vai vender através do digital. Espero que você tenha entendido essa segunda parte. Você já pode comentar aí embaixo se você tem alguma dúvida e eu vou estar respondendo conforme eu for vendo as mensagens que estão sendo colocadas. Onde um social media pode atuar hoje? Olha só os pontos importantes que você precisa saber quando você se torna esse profissional, esse estrategista de conteúdo inteligente. Olha, as empresas locais e regionais. Toda empresa precisa de um social media. E muitas delas nem sabem que precisam.
Mas quando você começa a mostrar para elas que elas precisam desses especialistas, então elas acabam contratando esse especialista para trabalhar nessa empresa. E você tem o jeito certo de mostrar. Mais adiante, em outra parte do mapa mental aqui, eu vou mostrar aqui para você quantas empresas tem no Brasil e todas elas precisam de um social media. Olha, também as marcas pessoais e profissionais. Pessoas que precisam. Essa semana eu estava assistindo um podcast onde eu vi o Chimbinha, que era da banda Calypso, e ele fala que ele nunca foi de estar dentro do digital. E agora ele tem pouco mais de 1 milhão de seguidores, porque ele contratou uma empresa, uma agência de marketing digital, onde ali o social media conseguiu mostrar ele estratégia de conteúdo para que ele pudesse crescer nas redes sociais. É lógico que ajudou porque ele já é alguém famoso, já é o cara da banda Calypso. Mas marcas pessoais e profissionais precisam de um social media. E se você se posiciona nas suas redes sociais como esse especialista, essas pessoas elas vão te procurar. Negócios digitais, infoprodutos, clínicas e profissionais liberais, agências de marketing. Se você é um especialista e você sabe de fato o que é uma estratégia de conteúdo, você vai para uma entrevista dentro de uma agência dessa, eles vão te valorizar e muito. Por quê? Porque eles vão entender que você fala do que você entende. Você não é mais um nas redes sociais que só está falando aleatório ali e não sabe. Eles vão te perguntar os pilares de uma estratégia de conteúdo e você vai enumerar para eles e mostrar a maneira que você aprendeu e mostrar possivelmente os cases, ou se você não tem case, você já faz para você mesmo, eles vão te contratar por causa disso e eles vão te pagar muito bem para você fazer parte do time deles ali. E projetos próprios, que é onde você pode começar. É tão difícil fechar contrato, então você começa no seu próprio projeto, mostrando quem você é, mostrando que você é um social media, e aí você começa a criar conteúdo. Se você fosse dono de padaria, o que você faria? Se você fosse um dono de clínica, qual estratégia você usaria? E essas pessoas, elas começam a te assistir, o teu conteúdo começa a aparecer para elas, e eles veem que tem algo de relevante que agrega valor no seu Instagram, elas passam a te seguir e até te contratar, marcando reuniões onde você vai poder estar fechando aí os seus contratos. A outra parte aqui é quanto ganha um social media e do que isso depende. Ele pode ganhar por cargo dentro de uma empresa. Ele pode ser analista de marketing. Ele pode ter renda, e a renda ela varia conforme o nível de posicionamento dentro dessa empresa. Quanto mais você conhece do assunto, quanto mais você domina a estratégia, você vai ficar tomando conta de um time onde você vai direcionar, verificar onde está o erro e você vai estar ensinando eles como fazer acontecer de verdade no digital. Então, as empresas elas passam a te valorizar, te colocando um cargo acima para você tomar conta de um time. Pode também atender um ou vários clientes, que é o meu caso. Eu atendo vários clientes do nicho de marketing médico. Ou seja, os meus clientes são só do marketing médico, de preferência médicos que fazem cirurgias. Para mim, eu gero um lead para eles em um certo valor, esse lead chega até a consulta pagando um valor, um ticket médio, e depois, possivelmente, esse lead ele se torna um paciente cirúrgico, que gera valor muito mais. Então, quando você tem clientes que você gera valor, traz retorno financeiro para ele, ele nunca mais quer sair de perto de você, porque ele sabe que você é uma mina de ouro e ele sabe que você sabe o que está fazendo nas redes sociais dele. Agora, quando você só posta aleatoriamente, quando você só coloca post diário ali, posts estáticos, nada acontece, não tem curtida, não tem comentário, não tem visualizações, ele percebe que ele está colocando dinheiro nas tuas mãos e não tem retorno, ele despede você, ele não fica com você. Por quê? Porque você não traz resultados financeiros. E o social media, ele é o cara, ele é a pessoa, ele é o especialista, ele é o profissional que sabe fazer estratégias que vão trazer retornos financeiros a médio e longo prazo para esse cliente. A última parte aqui é uma frase: o resultado define o seu crescimento. Então, se você traz resultado para um cliente ou para você mesmo,
você mostra isso para outros possíveis clientes, eles vão te contratar e você vai ter como replicar aqueles resultados no projeto desse cliente. Ele vai ficar muito feliz, porque você também vai conseguir trazer resultados financeiros para esse negócio, para esse projeto. Fechamos aqui mais uma parte. Vamos aqui para o outro lado do nosso mapa mental. E essa parte aqui é a parte onde eu falei para você por que as empresas precisam de um social media mesmo sem saber. Aí eu vou ser bem rápido aqui. No Brasil, hoje existem mais de 64 milhões de CNPJs registrados. Isso aumenta a cada ano. E mais de 25 milhões de empresas ativas que podem precisar de presença estratégica nas redes sociais, mesmo sem saber ainda. Lembra, você começa a se posicionar e essas empresas elas estão lá no digital, elas já estão, já tem Instagram, já tem redes sociais, mas não sabem se posicionar. Elas não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes esse profissional ele nem sabe o que está fazendo ali, mas ele está colocando posts diários. E aí eu deixei aqui um link, e você pode ter acesso a esse link da Carta Capital, onde vai ter essa reportagem, onde fala que são mais de 25 milhões de empresas, e muitas delas nem têm um social media, e muitas delas nem sabem ainda que precisam. Então, milhões de CNPJs estão ativos no Brasil, e a maioria depende da atenção digital. Lembra que eu falei? A internet hoje é a maior avenida, e as redes sociais elas são as lojas. E essas lojas, se elas não estão com a vitrine arrumada, se elas não estão se posicionando de uma forma que chame a atenção, as pessoas só passam na frente, até param, olham. Mas como está tudo desarrumado, tudo desajeitado, eles vão embora. E quem é o especialista, pelo amor de Deus, que sabe fazer isso? É você, é o social media, é o estrategista de conteúdo inteligente. As empresas estão nas redes sociais, mas sem estratégia. Eu acabei de dizer. Ou seja, eles estão lá, eles postam, colocam stories, colocam as coisas, mas eles não sabem se posicionar. E quando você chega dizendo, olha, você já tem presença digital, mas se você tem presença digital e não sabe estratégia de conteúdo, é mesmo que as pessoas passarem em frente da loja, está tudo desarrumado, elas passam e vão embora. Mas se você tem estratégia, as pessoas param, elas entram na loja e elas vão ver os produtos ou o serviço e elas vão parar para comprar, porque você é que sabe fazer, criar o desejo nessa pessoa, nessa audiência, nesse prospecto. Elas postam por obrigação, não por objetivo, ou seja, só estão postando por postar. Não sabe se estão atraindo o público certo. Isso só quem sabe é o social media. É ele que estuda a persona desse produto ou desse serviço e ele começa a apresentar a mensagem certa através das linhas editoriais para essa pessoa, para essa persona, para esse público-alvo, para esse cliente ideal que possivelmente vai comprar esse serviço, que é o público mais propenso a comprar. E quem faz isso é o social media. Elas perdem espaço para concorrentes mais estratégicos, ou seja, quem tem um estrategista de conteúdo se sobressai, tem crescimento nas redes sociais, tem mais engajamento, tem mais curtida, tem mais pessoas entrando, perguntando no direct sobre o produto ou serviço, estão entrando em contato lá no WhatsApp, querendo saber sobre o produto, querendo saber sobre o serviço, quanto é o valor da consulta. E aí, nesse ponto, o social media, que é estrategista, ele realmente consegue atrair esse público certo e se sobressair sobre a sua concorrência. Então, sobre a concorrência daquele prospecto que não sabe o que está fazendo nas redes sociais. E quem sabe fazer isso é o social media, é você, estrategista de conteúdo, futuro social media. O social media, ele organiza, direciona e transforma presença em resultados. Lembra lá atrás que eu falei que tem postador e tem estrategista? O postador, ele posta por postar todo dia, mas ele não sabe o que é ser um estrategista de conteúdo. Eu também passei por uma fase dessa. O meu primeiro contrato foi uma cafeteria dentro de um shopping. E eu imaginava que era só chegar lá, tirar fotos do salgado bonito, do quiche, do café que vinha com um coraçãozinho dentro e postar nas redes sociais. E aí a minha estratégia para seguir era seguir todo mundo para que as pessoas me seguissem de volta. Olha essas estratégias.
Isso não é estratégia, gente. Isso é uma falta de conhecimento em estratégia para realmente trazer o público certo, para que eles possam ir naquele ambiente, sentir desejo de estar naquele ambiente. Então eu só postava por postar. E depois que eu entrei e me especializei dentro das redes sociais como estrategista de conteúdo, isso mudou. Hoje eu tenho cases como o do Dr. Petros Oliva, que é um médico, o único especialista em urologia pediátrica do estado do Amazonas. É um case de sucesso que não para de crescer. Eu vou pedir para colocar aqui o editor. Você vai estar vendo aqui como era o perfil dele, como é hoje. E você vai ver que houve uma mudança depois que eu me tornei um estrategista de conteúdo inteligente. Então, o social media, ele organiza essas redes sociais, ele organiza os processos, ele cria estratégias e ele faz com que essa pessoa a médio e longo prazo ela cresça e venha ter resultados extraordinários dentro do digital. Vamos para o próximo aqui. O que a maioria das pessoas entende errado sobre a profissão social media? Elas acham que é só postar, nós já falamos sobre isso. Confundem com design ou editor. Eu vejo várias pessoas que eu já presenciei nas redes sociais que colocam lá que são social media. E aí, quando eu vou conversar com essas pessoas, eu pergunto se elas sabem criar estratégias. Eu pergunto se elas sabem os pilares para que uma boa estratégia venha performar através das redes sociais. E elas se perdem, elas não sabem. Elas imaginam que social media é ser design ou editor. Faz parte, é um dos subnichos que está dentro do social media. Você precisa ser um editor, você precisa se tornar um design, pelo menos o básico, para você saber como fazer. Mas entenda, você como social media, você não precisa fazer tudo isso. Você vai terceirizar esse processo, esse projeto, e você vai ver que vai dar muito certo. Ah, mas eu não sou design, eu não sei de nada. Calma, calma, que o social media, ele tem o seu posicionamento, ele é alguém que é estrategista. Eu não disse que ele é o postador. Eu não disse que ele é o cara que fica lá nas redes sociais respondendo comentário. Ele é o estrategista. E o estrategista, ele está acima. Também tem um nível operacional. E no meio tem um nível tático. O nível operacional é esse cara que vai lá e posta, que programa, que sobe para dentro das redes sociais. E todos esses pontos você pode ganhar dinheiro como estrategista, como o cara do tático e como o cara aí que é o cara que está lá filmando, que está lá editando, que está criando capinhas, que está criando as postagens estáticas, os carrosséis. Essas pessoas também são a mão de obra qualificada que também ganha dinheiro. Mas o cara que está no topo é o estrategista. E esses outros estão abaixo dele. E as pessoas, elas pensam que precisa ser influencer. Para me ser um social media, eu preciso ser influencer. Se você for no meu Instagram hoje, nesse momento que eu estou falando, eu tenho poucos seguidores. Mas é porque eu não preciso de seguidores, eu preciso de uma audiência que me assista como você está assistindo e que entenda que esse conteúdo é importante para você. E quando você clicar para me seguir, é porque nesse momento você entendeu que o meu conteúdo é de valor. Então eu vou começar a crescer nas redes sociais da maneira certa. Não são seguidores aleatórios que nem estão interessados no meu conteúdo. Lembra que eu falei que eu segui as pessoas para as pessoas me seguirem? Isso traz pessoas desqualificadas. Então quando você encontra um nicho, eu quero falar sobre só pet shop, eu quero que as pessoas me contratem para me ser um social media só de pet shopping. Então você vai começar a trazer ideias só sobre pet shops. E as pessoas que são dono de pet shop, eles vão começar a ver o teu conteúdo, o algoritmo vai começar a entregar para eles e eles vão entender, cara, esse cara sabe mesmo de pet shop. E quando eles começarem a te seguir, são pessoas qualificadas que possivelmente vão contratar o teu serviço. E você vai ganhar muito dinheiro porque é um nicho muito bom. Já fica aqui a ideia, já fica aqui a dica que o nicho de pet shop ele é muito concorrido, mas tem muito pet shop aí na tua cidade, no teu bairro, que precisam de um social media e você não precisa arrancar o couro desse cara, porque no bairro, mas conforme vai passando o tempo, você vai aumentando o valor daquilo que você está produzindo para ele. Outro erro sobre essa profissão, eles ignoram estratégia e processo. A estratégia é algo importante, nós já falamos sobre ela. O processo é mais ainda. Você cria processos dentro do teu negócio
que vai criar essa estratégia e você vai ter todo o passo a passo de tudo como vai ser feito até a entrega, desde as reuniões que você vai fazer, os conteúdos que serão criados e como vai ser a entrega desse conteúdo, em que tempo vai ser entregue, quanto tempo foi criado esse calendário de conteúdo para esse prospecto, para essa pessoa, para esse serviço, para esse produto. Você vai ter todo esse processo. Quem não tem esse processo desenhado é o social media que mais sofre, e é por isso que muitos estão aí estagnados, nunca conseguiram sair do zero, erram na hora de prospectar, erram na hora de cobrar, muitas vezes trabalham muito, às vezes estão pagando para trabalhar, cobrando muito pouco. Eu sei de gente que cobra R$300 aí para uma empresa que fatura 300 mil por mês. E isso não pode acontecer, porque você está pagando para trabalhar. E se você está pagando para trabalhar, é porque você ainda não entendeu o que é ser um estrategista. Quando se ignora a estratégia, você realmente vai trabalhar muito e ganhar pouco. E você ganha somente para comer para o teu dia a dia, e não é isso. Eu conheço social media que estão na Europa. Pessoas que começaram com gestão de tráfegos estão na Alemanha, estão em outros países. Essa é uma profissão que te dá liberdade de tempo, liberdade para você estar mais tempo com a sua família. Ela lhe dá liberdade geográfica. Você pode trabalhar de qualquer canto do país. Tem pessoas aqui que estão em São Paulo, que eu conheço, que tem médicos aqui que contrataram essa agência de São Paulo. Ou seja, tem pessoas que estão aqui em Manaus, onde eu estou nesse momento, e tem pessoas que são os seus clientes que são nos Estados Unidos, no Japão. Por quê? Porque você pode trabalhar de qualquer lugar, porque você tem liberdade geográfica. E também o principal de todos, que é a liberdade financeira, que é você ganhar muito bem para trabalhar nessa profissão. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você entende, quanto mais resultado você traz, mais você está propenso a ganhar. Outro erro que o social media, as pessoas entendem sobre essa profissão. O social media resolve problema do negócio, não de vaidade. As pessoas elas querem que o social media chegue lá da noite para o dia e transforme esse negócio. E não é assim. Eu quero muitos seguidores. Não é isso, gente. Lembra que eu falei? Muitos seguidores, mas desqualificados, eles servirão ali só para vitrine. Mas eles não compram de você. Mas quando você cria o conteúdo certo, você resolve o problema do negócio, porque você tem as pessoas certas te assistindo o teu cliente, você consegue trazer as pessoas que são mais propensas a comprar esse produto e esse serviço, e você vende para essas pessoas e resolve o problema desse produto, desse serviço, dessa pessoa. Qual é o problema que ela quer resolver? Por isso que lá no início, quando você vai fazer a primeira reunião, você pergunta desse prospecto qual é o maior problema, qual é a maior dificuldade dele na internet e qual é o objetivo principal dele. Ele vai te dizer qual é o maior problema, ele vai te dizer qual é o objetivo dele. E quando você descobre qual é esse objetivo, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, porque você consegue criar a estratégia que vai tirar ele do ponto A e levar ele até o ponto B. Por quê? Porque você é um estrategista que não trabalha resolvendo problemas de vaidade, mas problemas de retorno financeiro para essa empresa, para que ela continue sobrevivendo e te pagando muito bem para que você possa continuar sendo o social media dessa empresa. E, finalmente, nós chegamos aqui na parte para quem é essa profissão e se ela faz sentido e para quem não faz. Olha, faz sentido para quem quer aprender estratégia de verdade. Não faz sentido para quem não gosta de analisar e melhorar. Para quem quer trabalhar com negócios, isso faz muito sentido. Para quem entende que resultado vem de método, então se você aprende estratégia, o método, essa estratégia que está sendo criada, ela vai trazer resultado. Então, essa profissão é para pessoas que realmente querem ter resultados. Para aqueles que sabem que o método é importante. Não faz sentido para quem busca atalho. Eu vou só criar aqui uma linha editorial, porque hoje tem um chat GPT que pode me dar aqui uma sequência de conteúdos e eu vou aqui criar e postar nas redes sociais porque ela me deu isso aqui. Não vai ter resultados, porque não é algo tão simples. Hoje nós usamos até a inteligência artificial que nos ajudam nesse projeto para criar conteúdo muito mais rápido, mas dentro da estratégia que nós vamos aprender a criar. E
não faz sentido para quem quer só postar. Eu estou só postando todo dia, eu sou postador, eu posto aqui, estou ganhando meu dinheirinho, tá bom demais. Quando esse cliente entender que você não traz resultado para ele, ele vai te mandar embora. Pode ter certeza disso. Mas se você é um estrategista que traz resultados financeiros, ele nunca mais vai querer sair de perto de você, porque você é a pessoa que realmente consegue trazer resultados financeiros para essa empresa, para esse negócio. Não faz sentido para quem não quer estudar. Nossa, quando se fala que você vai estudar estratégia, eu digo que essa profissão você pode ganhar inicialmente de 3 a 5 mil reais, que é muito maior que o salário mínimo, e a pessoa já quer ser social media da noite para o dia e não quer ser um estrategista primeiro, não quer estudar os pilares, ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar. Eu não estou dizendo aqui que você não pode fechar um cliente. Pode sim. Eu fechei meu primeiro cliente e quando eu estava com o meu primeiro cliente, eu caí dentro para me estudar. Estudei e ia implementando lá no negócio do meu cliente. E sabe o que aconteceu? Eu trouxe resultados. E ao final de tudo, aumentou o meu ganho, eu abri minha empresa e montei uma agência para mim. Uma agência que realmente faz sentido, que tem processos, onde o processo de entrega é muito importante para que esse cliente ele se sinta seguro que você está fazendo um bom trabalho, que você está entregando o que você promete. Não é simplesmente fechar contrato e ficar recebendo todo mês sem prestar o serviço que você combinou com ele lá no início. Essa aqui é a aula 1 e nós estamos finalizando ela. Eu já te convido a curtir esse conteúdo, comenta aqui embaixo as dúvidas que você quer saber e continua me acompanhando aqui porque vai ter muito conteúdo a respeito disso e pode ter certeza que você vai aprender bastante aqui tudo que você precisa saber sobre essa profissão. Se você entendeu o que é essa profissão, comenta aqui embaixo. Se você ainda tem dúvidas, ou se você já é um social media, ou se você não tem o conhecimento estratégico que precisa ter, continua me seguindo aqui. Serve para mim que sou CLT, continua seguindo aqui que você vai entender que isso serve para você. Não precisa sair do teu trabalho, não precisa você abandonar nada agora. Você vai analisando, estudando e você vai perceber que ao longo do tempo isso pode mudar a tua história, como mudou a minha, um pai solteiro com 2 filhos, precisou se reinventar e hoje eu estou aqui com a minha agência em fase de crescimento e eu quero poder te mostrar esse caminho. A mensagem aqui, ó, saber que essa profissão faz sentido não resolve nada. O que trava a maioria das pessoas não é a falta de vontade, é começar do jeito errado. Lembre, eu comecei do jeito errado. E aí, nos próximos conteúdos, eu vou te mostrar qual é o erro que quase todo iniciante comete e porque ele é que impede desse social media ter resultado. Então, vai ser um conteúdo para quem não é e para quem já é um criador de conteúdo, mas que não tem resultados ainda. Então, segue aqui e vamos em frente. Eu quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.